Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler apenas os 4 primeiros versículos, que diz assim: irmãos, o que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a Deus, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amém? Vamos orar. Ó Deus querido e Pai, é no nome do Teu amado Filho, Jesus, que nós estamos aqui reunidos. Senhor, que possamos ter a consciência da grandeza desse momento. Senhor, nós precisamos ter os nossos olhos abertos. A nossa necessidade urgente é que haja iluminação espiritual sobre os nossos olhos, para nós vermos a grandeza do momento que nós estamos aqui. O Senhor nos tira desse estado de religiosidade, de espiritualismo, e nos leve à realidade celestial daquilo que é a reunião do Teu povo. Senhor, nós precisamos, urgentemente, que Teu Espírito intervenha no nosso meio, na nossa consciência, Senhor, para que tudo que nós fizermos, seja em adoração, seja em oração, seja na meditação da Tua palavra, tenha um caráter profundo daquilo que manifesta a Tua presença entre nós. Senhor, nós queremos mais uma vez caminhar, nos mover nessa sequência de estudo. Só o Teu Espírito Santo, tanto para inspirar a transmissão da Tua palavra, como também para iluminá-la em nossa mente, trazendo luz, trazendo revelação. Senhor, nos livrando de sofismas, de enganos, de muitas algemas que nos aprisionam e nos mantêm num cativeiro de mediocridade. Somos o Teu povo, Senhor. Somos o Teu povo redimido, povo comprado pelo sangue do Teu Filho. E nós estamos aqui nesta condição de um povo eternamente perdoado. De um povo que, embora estando no corpo dessa carne, não deixa de ser um povo celestial. Um povo que aguarda o maior acontecimento. É a volta do Teu Filho. Então nós estamos aqui, Senhor, não apenas Te cultuando, mas estamos aqui Te esperando. E que se o Senhor determinar que será agora, nós estamos aqui Te aguardando, para que esta reunião não tenha fim. Que esta seja a disposição do nosso coração. É reunir sabendo que um dia a reunião não vai terminar. Ela vai continuar por toda a eternidade. Aleluias. Te louvamos, Senhor. Amém. Glórias ao nosso amado Pai. Meus amados irmãos e irmãs, ontem nós iniciamos aqui essa série de estudos, serão 3 palavras, aqui nesta carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a 2ª carta. Então nós podemos ver, e é claro,
que não temos tempo suficiente para fazer todas as abordagens que estão diante de nós aqui na palavra, no texto que nós acabamos de ler. Ontem nós vimos apenas o versículo 1 e uma pequena parte do versículo 2. Então, na primeira parte, nós vimos como que o grande fundamento daquilo que Paulo está expondo para nós nesse capítulo 2. Paulo está definindo para nós o que é o testemunho presente do povo de Deus. O que é a reunião da igreja. O que é a nossa vocação. O que é o nosso chamamento. O que realmente representa, no sentido mais elevado da expressão, a reunião do povo de Deus. Porque, se você observar que Paulo vai tocar em um assunto de extrema urgência para nós, que é o espírito do anticristo. Enquanto muitos ficaram iludidos em saber quem é o anticristo, perdendo tempo com isso, e não estou dizendo que não seja um assunto que devamos considerar, é que há algo sutil, extremamente pernicioso, perigoso, que é o espírito, que é o sistema. O sistema dele está, eu posso me atrever até a dizer isso, que ele está praticamente montado. Todo o sistema do anticristo. Um ponto muito importante é o que nós estamos vendo agora nos avanços da tecnologia de inteligência artificial. Como eu disse ontem, ninguém é contra isso. E a questão aqui não é ser a favor e nem contra, é discernir o quanto isso, de alguma forma, vai contribuir para que a operação do erro, do engano, possa atingir todo mundo. E nós temos um grande exemplo, e que é incontestável, é o quanto o poder do mundo digital, seus efeitos nocivos, devastadores, produziu na nossa sociedade atual. E ninguém vai contestar também que o celular, ele é uma parte do nosso corpo fora do nosso corpo. É uma parte do meu corpo fora de mim. Isto é, ninguém hoje vive sem um celular. Se alguém aqui consegue viver, que, por favor, me ajude. Porque é inevitável, irmãos, é parte da nossa vida. A questão não é o quanto é parte da nossa vida. A questão é o quanto da nossa vida está curvada, subordinada a essas tecnologias. É o quanto eu consigo perceber que existe um espírito por trás, existe um poder por trás, existe um movimento perigoso por trás. E não sou eu que estou dizendo, são os especialistas que estão debruçados sobre este assunto. Mas aqui vamos para o outro capítulo. Agora chegamos nos primeiros degraus de inteligência artificial, que se você voltar atrás aí, há 10, 15 anos, por que não dizer 20 talvez, você vai ver que os primeiros degraus desse grande movimento que foi o mundo digital, que simplificou a nossa vida, que criou uma conectividade maior, uma interação maior entre as pessoas, não teve um impacto como a inteligência artificial. Mas também isso não é o meu assunto. Estou abrindo apenas esse parênteses para dizer para vocês, será que nós conseguimos discernir isso? O que está por detrás de tudo isso? O que virá depois? Aonde é que essa humanidade vai chegar? A seriedade de tudo isso. Porque eu não estou chamando você, não estou te convidando para fazer uma análise apenas antropológica, mas também teológica, porque este é o fundamento. É o quanto nós conseguimos discernir daquilo que é trevas, daquilo que é engano. Como o inimigo, de forma sutil, ele tem demovido a igreja do seu verdadeiro papel nesse atual momento em que nós estamos caminhando para os dias finais. E lembro vocês mais uma vez, apenas 3% de todas as profecias, apenas 3% de todas as profecias é que falta para cumprir e fechar todo o cânon profético da Bíblia. 3%. 97% de todas as profecias já se cumpriram. E quando você vê o cenário atual, à luz da Bíblia, você pega o cenário atual, à luz da Bíblia, não é sensacionalismo, irmãos, porque eu perderia meu tempo. Seria muito melhor
pregar aqui sobre 7 passos para ter uma vida feliz e próspera no século XXI. Como ter um casamento de sucesso diante das crises conjugais. Seja um cristão melhor numa geração corrompida. Tem tantos temas aí, não é verdade? Então seria um atestado de burrice da minha parte pregar um assunto extremamente impopular. Então não é sensacionalismo, irmãos. É a urgência de Deus sobre a sua casa. É o quando o Senhor quer abrir os nossos olhos e mostrar algo real. E é aqui que nós vamos perceber. Você vai ver que quando Paulo está admoestando os irmãos concernente a vinda do Senhor, ele vai dizer: vocês não podem ficar perturbados, agitados. Essa palavra demovais, nós falamos sobre ela. Mas em primeiro lugar, ele vai dizer para nós que há uma reunião futura. Nosso irmão Ricardo expôs aqui o texto de Tessalonicenses, quando ele vier para ser admirado nos seus santos. Ele vai vir para ser glorificado na sua igreja. Mas aquele que virá para ser visto nos seus santos, ser glorificado na sua igreja, é aquele que agora ele está sendo glorificado nela. É aquele o qual ele está glorificando ele. Hoje nós estamos glorificando ele, hoje nós estamos exaltando ele, amanhã ele será glorificado em nós, naquela reunião. O que significa que essa reunião é um prelúdio daquela. Não é um movimento de entretenimento. E é isso que justamente você vai ver nesses textos. Você vai ver que o objetivo desse espírito do anticristo, por meio do engano, é simplesmente, olhe bem o versículo 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane. Isso não vai acontecer sem que primeiro venha o quê? Apostasia. Veja, irmãos, aqui, se você observar apenas dentro dos limites da interpretação hermenêutica da Bíblia, a hermenêutica é a arte da interpretação da Bíblia, você vai ver que o texto ele é autoexplicativo. Primeiro, versículo 1, ele vai dizer para nós sobre a natureza, o caráter da reunião do povo de Deus. Não é reunião baseada no que nós precisamos. Então hoje se faz campanha para isso, campanha para aquilo, quebra disso, quebra daquilo, quebra de maldição, guerra espiritual. Mas ninguém pergunta o que Jesus foi fazer na cruz. Conferência sobre guerra espiritual, e a gente vai e enfatiza. As obras de Satanás, as possessões da mente. E eu pergunto, o que Jesus foi fazer na cruz? Campanha para isso, 7 não sei o quê. Isso não é culto, irmãos. Isso não é culto. Porque a reunião do povo de Deus não diz respeito sobre nós, diz respeito ao nosso Senhor. O centro do culto não é o homem. O centro do culto é Cristo. A centralidade da igreja é Cristo. Se a centralidade do Pai é o seu Filho, a centralidade da igreja é Cristo. Compreende? Então, como que nós podemos rebaixar o culto? Como nós podemos pregar esse evangelho gourmet, antropocêntrico? É outra forma de chamar de satânico. Mas a gente passou a avisar, chama gourmet. Não é gourmet não, irmãos, é satânico mesmo. É falso, é mentiroso. Porque ele se opõe, se levanta contra tudo que é Deus. Aquilo que é o objeto do verdadeiro culto a Deus. É o que está aqui. Há uma oposição. Então está na hora de nós entendermos que cada vez que nos reunimos, nós estamos apressando a volta do nosso Senhor. Cada vez que nós nos reunirmos, nós estamos proclamando: volte, Senhor. Há um povo que te espera aqui. Há um povo que te busca nessa terra. Há um povo que não está atrás de riqueza, não está atrás de felicidade. Há um povo que não busca nada para si, mas um povo que está desarraigado do mundo, como o trigo que está pronto para a colheita. Há um povo curvado aos teus pés. Há poucos dias, uma pessoa me mandou um pequeno vídeo, muito emocionado. Olha que mensagem linda, Luiz. Aí eu fui ouvir a pequena mensagem linda, a irmã falando sobre a volta do Senhor. E ela estava chorando no púlpito. Então ela dizia assim: volta, Jesus.
Volta porque eu não suporto, nós não suportamos mais ver tanta corrupção. Volta, Senhor, porque nós não suportamos mais tanta injustiça. E foi emendando as coisas. Volta, Senhor, porque está difícil viver nessa terra. Em nenhum momento ela disse, volta, Senhor, porque tudo que nós queremos é o Senhor. Ela estava pensando nela. É porque o mundo é ruim, Jesus tem que voltar. Não, irmãos. Quem diz que o mundo é ruim? Nunca tivemos um mundo com tantas possibilidades, com tantas alternativas de pecados, com tanta facilidade de promiscuidade. Nunca tivemos um mundo com tantas oportunidades e acessos a entretenimentos, como o nosso mundo hoje. Nosso não, Satanás. Como esse mundo. O mundo todo colorido pelo inimigo para nos distrair, para nos atrair. Esse é o mundo de hoje. As pessoas estão confortáveis. As pessoas estão simplesmente confortáveis nesse mundo. O mundo da libertinagem, onde a libertinagem é cultura. A promiscuidade hoje é um estilo de vida. Mas esse não é o nosso mundo. Esse não é o nosso reino. E o nosso Senhor, Ele não tem prazer nesse mundo. Esse mundo está debaixo da ira de Deus. E Deus julgará essa terra. Então nós não estamos aqui reunidos de qualquer maneira. Nós estamos reunidos como um povo celestial na terra. Um povo que os pés estão na terra, mas o nosso coração está nos céus. E nós não queremos que o Senhor volte, porque o mundo é ruim. A nossa carne amaria muito esse mundo. Nós queremos que o Senhor volte, porque a única coisa que nós queremos é o Senhor. Não há outro que possa preencher o nosso coração. Nosso coração tem um vazio tão grande que nada nesse mundo poderá satisfazê-lo a não ser o Senhor mesmo. O que nós queremos é que Ele volte para nós. E Ele quer voltar para nós. Ele busca ter um povo que tenha esse aspecto celestial no seu viver, no seu reunir. Chegou o tempo, irmãos. Não dá para nós vivermos religiosidade nem espiritualismo. Chegou o tempo em que nós precisamos viver a verdadeira realidade daquilo que é a igreja. Então Paulo está exortando, ele está dizendo claramente, e aqui ele faz este contraste, esse paradoxo. Nós vimos isso ontem, 2 Tessalonicenses 2:1 com Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar. Aqui é um congregar em Hebreus 10, 25, um congregar presente, a reunião presente da igreja, mas essa reunião, ela não é um fim em si mesma, porque se essa reunião for um fim em si mesma, se essa reunião é um convite para o povo vir para ser abençoado, se essa reunião é um convite para o povo vir receber, ela não é a reunião do povo de Deus, porque a reunião do povo de Deus não é uma reunião para nós recebermos nada, mas é uma reunião para nos rendermos completamente àquele que nos deu tudo. Coloque isso na sua mente. Nós não viemos aqui buscar nada, porque tudo que Deus tinha que fazer por nós, e tinha que dar para nós, Ele fez e nos deu em Cristo Jesus. É só você tomar aqui Hebreus. Se você quiser abranger um pouco mais, é só você começar aqui em Efésios 2:6, que diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é uma posição que nós temos por causa da filiação nele, porque fomos unidos com Ele, fomos unidos juntamente com Ele. É o que Paulo vai dizer para nós em Efésios capítulo 2, versículo 5. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O mesmo que Deus fez em Cristo Jesus, em Efésios capítulo 1, versículo 20, quando Paulo vai dizer do grande poder que Deus exerceu em Cristo, versículo 19. No versículo 20 ele diz assim, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar nos lugares celestiais.
Deus ressuscitou Cristo e o fez assentar nos lugares celestiais, como o nosso Senhor, como o nosso sumo sacerdote. Este é o assunto de Hebreus. Esse é o grande tema de Hebreus. Hebreus 4,16 diz assim, que nós podemos nos achegar. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. É outra forma de dizer lugares celestiais. Hebreus 10,19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo vivo e novo caminho que ele nos abriu pelo seu sangue. Que ele nos consagrou pelo seu sangue. Essa é outra forma de dizer lugares celestiais. Então, Efésios 2,6 diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Porque lá na cruz ele disse, tudo está consumado. Então, o que você tiver de buscar em Cristo Jesus, busque em Cristo Jesus. Porque a reunião da igreja é o lugar onde nós tributamos a Ele a honra, o louvor, a glória. Aqui é uma reunião que ela precisa ter um espelho naquela reunião que vai acontecer. Se essa reunião não tiver, nessa reunião, um espelho, ela é simplesmente uma reunião antropocêntrica e não cristocêntrica. Não precisa ser um gênio teológico para descobrir essa verdade. É só ser honesto na leitura da palavra. Porque o que Satanás tem feito hoje é perverter o sagrado. O sagrado do culto, o sagrado do caráter, da reunião, do povo de Deus. Isso ele tem feito com muita força. Veja que Paulo vai dizer assim, que este homem da iniquidade, que será revelado, porém, antes dele virá algo. O que virá algo? Virá a apostasia. Duas palavras caracterizam a apostasia. Não fazendo um exame etimológico, bíblico, do texto grego, para descobrir esta palavra, mas a natureza dessa palavra significa negligência e indiferença. Negligência e indiferença. São as duas palavras que descrevem para nós. Frieza. Falta de devoção. As pessoas não têm mais um coração inflamado pela palavra de Deus, pela comunhão dos santos, pela oração, por vida devocional. Aí ele vai dizer assim, o qual se opõe, versículo 4, e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto do culto a Deus. Essa é uma outra forma de dizer assim, sabe o que Satanás, o espírito do anticristo, tem feito no meio do povo de Deus? Perverter o culto. Então o culto não é mais uma reunião de um povo que está em uma condição de peregrino. Sabe uma das coisas que nós mais temos dificuldade de aceitar no nosso testemunho cristão? É a nossa condição de peregrino. Lembra quando Deus tirou o povo do Egito? Moisés exorta aquele povo. Para quê? Para que eles tivessem urgência no coração. E a prova, eles deveriam calçar as sandálias. Deveria estar com o cajado na mão. Eles deveriam ter uma urgência para partir. Irmãos, escute. Nós não podemos perder a nossa condição de peregrino. Nós temos que ter uma urgência para partir desse mundo. Um cristão que não tem urgência para partir desse mundo, ele está numa completa colisão ao que Deus está fazendo hoje. Ele está completamente desconectado às prioridades presentes de Deus para a sua igreja. Urgência, um coração de peregrino. Esta terra não é o nosso destino. Nós precisamos saber disso. É hora de nós manter os nossos olhos abertos, manter o nosso discernimento espiritual. Esse é o nosso tema, a última hora e o desafio do discernimento espiritual. Porque muitos cristãos estão em uma profunda cegueira, isto é, eles não estão tendo discernimento espiritual. Significa que eles não estão tendo uma iluminação espiritual. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, Paulo diz, irmãos, vós
não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Como assim? Examine esse texto, 1 Tessalonicenses 5,4. Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Irmão, será que seria atrevimento eu dizer para você que a volta de Jesus não será uma surpresa? Aí você vai dizer, usando a Bíblia contra a Bíblia, mas irmãos, o dia e a hora ninguém sabe. É só o dia e a hora, irmão, não é o tempo. Não precisamos fazer malabarismo com a palavra de Deus. Olha, o texto é simples. O dia e a hora ninguém sabe. Mas o tempo nós sabemos. Jesus deixa bem claro, como foram os dias de Noé. O dia nós não sabemos, mas os dias nós sabemos. Então não será surpresa. Não será surpresa. E quanto mais esse dia aproximar, mais anelo por ele nós teremos. Mais nós vamos apressar a volta do Senhor. Que o Senhor nos guarde da apostasia, nos guarde desse espírito do anticristo. Deixe-me colocar 2 pontos aqui, porque você pode perceber que Paulo estabelece, é uma didática de Paulo, ele estabelece um paradoxo sobre a natureza, o caráter celestial da igreja e os apostatas. Quem serão esses apostatas? Serão aqueles que terão um culto promovido pelo espírito do anticristo, que vai se opor a Deus, mas vai falar de Deus. Vai ter os pregadores, vai ter louvor, vai ter adoração, sim. Mas você vai perceber que o louvor e a adoração é antropocêntrica. Veja os cânticos. Se você for analisar os cânticos, é eu, meu, mim, nosso. E ninguém contesta essas coisas. Veja aqui, vamos analisar os textos. Mateus capítulo 24, versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu não sei quanto a vocês, mas muitas pessoas leram esse texto de forma errada, completamente errada. O que esse texto está dizendo, especialmente nessa frase, virão muitos em meu nome. Pessoas se apresentarão como que enviados de Deus, ou representantes de Cristo, usando o seu nome para obter credibilidade. É isso que esse texto está dizendo. Pessoas usarão o nome de Cristo, dizendo, Jesus não está dizendo aí, muitas pessoas virão em meu nome, e essas pessoas vão dizer que elas são Cristo. Não é isso, tire isso da sua cabeça. Por quê, irmãos? Pensemos numa comunidade como nós e tantas outras, que tem luz, que tem iluminação. Imagina uma pessoa chegar aqui e disser assim para vocês, eu sou o Cristo. Quando ele abrir a boca para dizer a segunda palavra, não tem uma cadeira ocupada aqui. Não é fato? Mas imagine alguém chegar aqui usando o nome de Cristo, falando que Cristo é Cristo mesmo, que é o Cristo que morreu, é o ressurreto, ganhando credibilidade. Porém, atrás desse ensino existem enganos, existem mentiras, existem seduções malignas, existem práticas demoníacas imperceptíveis. É isso que o nosso Senhor está dizendo. Esses indivíduos necessariamente não vão afirmar que Jesus é o Cristo, mas sim como seus enviados, seus profetas, como aqueles que são enviados pelo Senhor, aqueles que vão reivindicar uma posição sobre o povo de Deus. Olhe para isso. Homens que vão dizer que existe, a partir deles, uma revelação espiritual, uma revelação elevada. Geralmente eles dizem assim, o Senhor me falou, o Senhor tem falado comigo, como se houvesse a partir daí
um grau de espiritualidade mor na vida dessas pessoas. Existe um grau de espiritualidade de morte na vida dessas pessoas. Entende, irmãos? Porque Deus não tem nenhuma nova revelação para nós. Toda revelação de Deus está em Cristo Jesus. Qualquer revelação à parte de Cristo é maligna. É isso que ele está dizendo aqui, que esses homens invocarão o nome de Cristo para dar credibilidade às suas mensagens. É sutil, porque é uma obra de um espírito maligno. Existem três coisas, vou falar com muito cuidado, existem três coisas que nós temos que estudar atentamente. Em primeiro lugar, o espírito do anticristo, porque era um poder que já operava no tempo ou nos tempos apostólicos. Segundo, o sistema do anticristo, que ele passou a ser formado, aí uns 40 anos para cá, podemos dizer assim que toda a plataforma do sistema do anticristo começou a ser formada. E agora, uma parte muito importante e decisiva dessa plataforma, do sistema do anticristo, está sendo colocada. E aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês, porque é o que Satanás está fazendo aqui nesta geração, está fazendo no meio desse povo. Deixe-me mostrar algo para vocês aqui. Nesse mesmo capítulo 24, veja o versículo 11. O versículo 11 diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então vamos pegar a linguagem hermenêutica da Bíblia. Veja que no versículo 5 diz: virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora, observe a clareza do texto, olha como a Bíblia explica a própria Bíblia. Se você vai no versículo 11, está lá a frase, enganarão a muitos. Então, quem são esses que virão em nome de Cristo para enganar a muitos? Os falsos profetas. Eles enganarão a muitos. Está vendo que o próprio texto te dá uma base para você interpretar ele? Enganarão a muitos. Então, esses falsos profetas são pessoas que vão reivindicar, está falando em nome de Deus. Eu sou profeta de Deus. Um homem de Deus não precisa dar título a si mesmo, porque não é título, é unção, é a vida na palavra. Ninguém precisa se reivindicar acima do povo de Deus, porque quem fez isso é Lúcifer. Essa síndrome maligna de Lúcifer, que tem operado hoje para desviar a igreja do seu chamado, para deturpar o evangelho, isso não é de Deus. E aqui eu quero mostrar algo para vocês. Deixe-me colocar alguns pontos sobre a característica desses falsos profetas, desses que procuram usar o nome de Cristo para dar credibilidade às suas mensagens, esses que reivindicam posição sobre o povo de Deus para poder enganar, para poder seduzir, para poder dominar. Escute isso, irmãos. Vamos olhar algumas características. Primeiro, distorcem a palavra de Deus. Quero mostrar 3 textos para vocês. A grande característica dos falsos profetas é que eles distorcem a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, em 2 Pedro, o capítulo 2, o versículo 15. Vamos entender um pouco sobre esses falsos profetas, esses que manipulam as Escrituras, para que ela possa se adequar aos seus próprios interesses de agradar pessoas. Esses que distorcem a palavra de Deus ou o ensino bíblico. 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo 15. Diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Por que eu citei esse texto? Sabe por quê, irmãos? Porque se eu pergunto assim para vocês, qual é o exemplo que vocês têm de um falso profeta na Bíblia? Alguém se lembra de um? Balaão. Mas eu faço uma pergunta para vocês.
Qual é a falsa profecia de Balaão na Bíblia? Me cita uma. Me cita uma, irmãos. Vai lá para Números 22 até o Números 25. Encontre uma profecia falsa, maligna, satânica de Balaão. Ele não tinha nenhuma profecia. Todas as profecias dele sobre Israel, sobre Midian, sobre Cristo, todas as profecias de Balaão se cumpriram. Onde que ele era um falso profeta? Isso não é para nós uma solene advertência? Porque ele é aquele que veio em nome da verdade. Só que aqui diz que ele foi alguém que amou o prêmio da injustiça. Ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus. E ele não conseguia amaldiçoar. Ele não conseguia. Aí ele começou a dizer que o problema era a oferta. Era o sacrifício. Mas não conseguia amaldiçoar. Depois ele começa a dizer que o problema é o lugar. Todo falso profeta é assim. Ele nunca vê o problema nele. Ele vê problema no culto, ele vê problema nos irmãos, ele vê problema no governo, ele vê problema na política, ele vê problema em Satanás. Ele vê todos os problemas. Ele só não vê que ele é o problema. Então escute, irmãos. Nós não temos o direito de sermos ignorantes. Hoje virou uma epidemia os cristãos ficarem escravizados por vídeos, essa videotização. Você precisa tomar cuidado. Há poucos dias, uma irmã, numa comunhão, ela citou, olha, o fulano de tal, e tal, tal, tal. Nossa, as mensagens, eu estou seguindo ele. Impressionante, sabedoria, ele cita a Bíblia. Ele fala da Bíblia. Ele prega a Bíblia. Nossa, mas ele conhece, ele fala que ele crê em Jesus, que o Jesus histórico existiu. Lindo isso, né, irmãos? Ela percebeu que Jesus não é histórico. Ele esteve na história, mas ele é o Pai da eternidade. Pergunta para ele se ele crê que Jesus, não vou falar o nome aqui porque está sendo gravado e amanhã vira confusão. Mas vocês sabem que existe esse tipo de gente aí. Eu falei, irmão, você sabia que esse homem é ateu? Não, irmão, não é. Não é, ele fala de Cristo. Eu falei, mas o Cristo dele é histórico. Ele é ateu. Mas, irmão, ele diz que lê a Bíblia. Mas ele é ateu. Eu vou te contar outra coisa. Sabia que ele é homossexual? Sabia que ele mora com um rapazinho de 20 e poucos anos? Aí a irmã falou, não sei, irmão, mas você ama os escritos dele. Você vê como é que os cristãos vão ser enganados. Você vê como é que os cristãos vão ser enganados. Quando o anticristo aparecer, vai estar uma pilha de cristãos atrás dele. Sabe por quê, irmãos? Porque não deram crédito à verdade. Aqui, ó, o próprio Senhor diz, por meio de Paulo, que essas pessoas darão crédito à mentira. É só ler aí a sequência de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, darão crédito à mentira. Isso é muito sério, meus irmãos e irmãs. Deixe-me colocar um outro texto aqui. Só vou citar, para a gente ganhar tempo. Judas 1,11, que diz assim, precipitaram no erro de Balaão. Apocalipse 2,14, vai dizer para nós assim, sustentam a doutrina de Balaão. Então você vai ver aqui, tem o caminho de Balaão, tem o erro de Balaão e tem a doutrina de Balaão. Você vê que essas coisas aqui têm uma progressão, que essas coisas aqui têm um caráter espiritual, e que isso está sendo transmitido para nós, sobre o falso profeta, os falsos profetas. Tudo isso é um espírito maligno, que tem procurado sobrepujar o povo de Deus, com o único objetivo, roubar a centralidade de Cristo na vida da igreja, nos distrair da nossa peregrinação espiritual, atrair os nossos afetos para esse mundo. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele traga iluminação espiritual aos nossos olhos. O nome disso é discernimento. Não temos o direito de sermos ignorantes. Vamos avançar um pouco mais. Esses falsos profetas, o que eles buscam? Ganho pessoal. Ganho pessoal. Aqui eu vou apenas citar 2 textos. O primeiro texto está em Tito, capítulo 1, versículo 11, que diz que essas pessoas andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Ensinando o que não convém, simplesmente para obter lucro, dinheiro. Coloco outro texto aqui, 1
Pedro, capítulo 5, versículo 2. Esse texto diz assim: pastoreai o rebanho de Deus, que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Como que Deus quer que a igreja seja pastoreada? Ele quer que a igreja seja pastoreada com um coração espontâneo. Aqueles que têm um coração livre no Senhor, e não aqueles que são constrangidos para isso. Aí ele vai dizer assim: nem por sórdida ganância. Amados irmãos, é escandaloso o que nós temos visto em nossos dias. Mas as pessoas parece que estão amando esse modelo maligno de ministério, que não é nem ministério, é monestério. Isso é maligno, porque simplesmente rouba da igreja o lugar que Cristo deve ocupar nela. Em terceiro lugar, e é muito importante isso, esses falsos profetas, eles reivindicam milagres em seus nomes, em seus ministérios. Porém, seus milagres e sinais de maravilhas só têm um objetivo: enganar. Você precisa ter isso cravado na sua mente, irmãos, não esqueçam desse detalhe. Porque a igreja dos nossos dias é uma igreja que gosta de seguir sinais. Seguir sinais. Onde tem um curandeiro aí, em nome de Jesus, tem uma fila de gente atrás dele. Em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. É os sinais que vão nos seguir, é os sinais que vão entrar aqui, é os sinais que vão seguir você na sua casa, é os sinais que vão te visitar, por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, aquele que levou todas as nossas enfermidades e as cravou na cruz do Calvário. Entenda isso. Eu não sou contra dons de cura, porque está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, vai falar dos dons que revelam, vai falar também dos dons da fé, operações de maravilhas, dons de cura. Todos esses dons nós cremos. Então, meus irmãos, muito cuidado com tudo isso. Deixe-me colocar os textos para vocês. Mateus 24, o versículo 24. Ele vai dizer assim, sobre os falsos profetas que realizam milagres, que aparentemente exibem poderes sobrenaturais, para convencer as pessoas que elas são enviadas de Deus. Isso hoje é algo muito popular no nosso tempo. Cuidado, porque aqui há uma advertência muito séria. Ele vai dizer assim, Mateus 24, 24, surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, olha o final do texto, para enganar. Sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Se possível, você e eu. Vamos para um outro texto, que está aqui, 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Então, voltando aqui, ele diz, ora, o aparecimento do iníquo, desse filho da perdição, desse homem da iniquidade, ele diz, é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais da mentira. Está vendo, irmãos? Muito cuidado com tudo isso. Vamos, passando bem rápido agora. Então vamos lá. Quarto, eles pregam um outro evangelho. O evangelho antropocêntrico, o evangelho centrado no homem, um evangelho que não glorifica a Cristo. Esse evangelho superficial, o evangelho que não cura as feridas, o evangelho que não é uma palavra viva e eficaz que penetra o seu coração. Não é aquela
mensagem poderosa que te transpassa, que te corta, que te fere, mas que te cura, que te liberta, que te transforma. Essas mensagens que ficam massageando o ego. Esses evangelistas, pregadores, que visam eles e não Cristo, são os pregadores teletubbies. Bonitinho, engraçadinho, mas o púlpito do Senhor não é lugar para isso. Não é lugar para palhaçada. Deus e inferno não é assunto de gracejo. Salvação e condenação não é brincadeira. A obra das trevas e o caminho da luz não é objeto de chacota. Nós somos um povo que precisamos ser tomados pela seriedade de Deus. Deus é sério, Deus é santo. Então nós precisamos entender isso. Não há espaço para brincadeira no Evangelho. Não existe dom de palhaço na Bíblia. Chegou o momento que nós precisamos caminhar para aquilo que é perfeito, isto é, para a maturidade. Maturidade como povo de Deus. Porque eu tenho absoluta certeza, meu irmão e minha irmã, pode ser que lá na sua cidade, você não encontra muitos irmãos. E às vezes você reúne com um grupo pequeno. Às vezes na sua casa. Não se incomode com isso. Porque existe muito mais de Deus dentro da sua casa, no seu casamento, com seu esposo, com seus filhos, com um grupo de irmãos, mesmo que seja pequeno, do que em qualquer grande catedral. Porque Jesus, o nosso bendito e eterno Senhor, o Rei da Glória, Ele disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então vamos um pouco mais, vamos avançar um pouco mais. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 13. Eu quero ler o versículo 3, porque eu quero já dar um passo bem adiante aqui nesse capítulo. Apocalipse capítulo 13. Então você tem os versículos 1 e 2, que são aqueles animais que estão descritos em Daniel capítulo 7. Preste bastante atenção, irmãos, porque isso é muito sério. Deixe-me fazer aqui uma aplicação muito importante. Apocalipse capítulo 13 vai interpretar para nós Daniel capítulo 7. E você vai ver que Daniel capítulo 7 tem 4 animais. Então você vai ver o leão, que é uma figura da Babilônia. O urso, que é uma figura do Império Medo-Persa. E o leopardo, que é uma figura do Império Grego. Detalhe, quando você lê Daniel capítulo 7, você vai ver que ele tem esta visão, ali, e essa visão, ela está em torno do grande mar, que teologicamente, todos os estudiosos da Bíblia concordam que é o mar Mediterrâneo. Isso é muito significativo. O mar Mediterrâneo, ele nasce ali no Estreito de Gibraltar, e ele deságua, ele termina ali no Mar Morto, na região do Mar Morto. Então, muito importante isso para vocês. É muito interessante você saber disso. Por quê? Porque quando você vai para Daniel capítulo 7, você vê ali o leão, que é a Babilônia. Nós sabemos que a Babilônia é o Iraque hoje. O Império Medo-Persa é o Irã. O Império Grego, nós pensamos assim, é a Grécia. Não, aí é que está a chave. Você vai ter que lembrar e saber que o Império Grego ali não compreende só a Grécia, porém, muitos outros países que estão naquela região, inclusive parte da Turquia. Entende isso? Parte da Turquia. Mas a chave para o entendimento disso é compreender que, da profecia de Daniel, capítulo 7, nós temos em torno de 21 nações, que estão todas ali banhadas pelo mar Mediterrâneo. Isso é muito importante. E se você traduz esta profecia para os nossos dias, nós saberemos que estas nações que são banhadas pelo mar Mediterrâneo são as grandes nações que estão em convulsão hoje, muitas delas. Porque aí abrange região da faixa de Gaza, Turquia, Líbano, Israel, uma parte de Israel, é claro, não todo Israel.
Aí você vai pegar a Itália, a França, muitos outros países ali, Espanha, muitos outros países. Então são 21 nações. E é dentro disso que você precisa ter luz para a interpretação, senão você vai se perder na conclusão, na aplicação. Você vai ter uma interpretação sem uma correta aplicação. Aí, sabe qual é o nome disso? Achuologia, não é teologia, achuologia. Isso não edifica ninguém, irmãos. Então vamos traduzir ou interpretar de maneira séria. Então aqui, no capítulo 13, o que João está fazendo? João está interpretando Daniel capítulo 7. Porque quando você abre o capítulo 13, ele vai fazer essa exposição. Ele nos leva de volta para o capítulo 7 de Daniel. E esses dois capítulos têm que ser estudados juntos. Só que nós temos aqui algo muito importante, que é uma outra nota que eu preciso fazer para vocês. Quando você estuda Daniel capítulo 7, então você tem essas nações, e tem um quarto animal. Diz que esse animal, ele é terrível. Ele é um animal indescritível. E que esse animal, ele tem 10 chifres. E quando você segue a leitura, você vai descobrir que tem um outro chifre, que vai sobressair a todos eles, que é o anticristo, segundo os estudiosos. E eu também vejo dessa forma. Então, aqui, a ênfase está nesse quarto animal. Não somente nele, mas nesse chifre pequeno que vai subir sobre todos os demais. Então, tudo bem. Ficou claro para vocês, irmãos? Parece que é muita informação, ficou claro? Estão entendendo? Então, ficou claro. Vamos lá. Eu só fiz uma exposição, não pude fazer a aplicação. Agora, vamos à leitura. Por isso que eu tenho que fazer toda essa explicação, porque senão não vamos entender. Porque aqui nós entramos no cerne do assunto. Olha o versículo 3 do capítulo 13. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. É isso que eu quero que você veja. Ferida mortal foi curada. Então nós sabemos que na primeira vinda do nosso Senhor Jesus, qual era o império daquele tempo? Quando Jesus veio, na sua primeira vinda, era o Império Romano, que é o quarto animal da profecia de Daniel, capítulo 7. Estão entendendo? Então agora, veja clareza. Quando o nosso Senhor Jesus veio na primeira vida, era o Império Romano. De uma forma escatológica, profeticamente falando, quando o nosso Senhor Jesus vier pela segunda vez, esse mesmo sistema romano que está profetizado, isto é, escute bem, o Império Romano, no sentido profético da palavra, estará dominando o mundo. Estará dominando. Mas nós temos muitos detalhes para colocar aqui, eu não tenho tempo. Mas eu quero que você saiba disso. Estará dominando. É isso que diz. E quando você estuda sobre o Império Romano, tem muitos capítulos importantes aqui. Então você não pode se limitar só à parte europeia do Império Romano. Há alguns pontos aqui muito interessantes. Mas eu quero que você saiba que o Império Romano daquele tempo, tudo que ele compreendia, que não era só aquilo que é a Europa hoje, mas aquilo que é parte da Turquia, que são essas nações que estão aqui no mar Mediterrâneo, que abrange Grécia, que abrange outros países, 3 continentes. Então, escute bem, tudo isso estará sendo uma mensagem profética. Em que sentido? Lá em Daniel, capítulo 7, fala dos ventos. O que significa? Observe bem, olhe que está no versículo 1. Vi sair do mar. Esse mar aqui é o Mediterrâneo. Uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então vai ser desse bramido das águas. Permita-me colocar um texto muito importante para vocês. E você, por favor, coloque aqui, em Apocalipse capítulo 13, no início de Daniel capítulo 7. Isaías capítulo 17, versículos 12 e 13. Isaías 17, versículos 12 e 13. Diz assim: ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações, como rugem as muitas águas.
Então, o que significa essas águas? O que significa o mar Mediterrâneo? Significa as agitações das nações, a instabilidade das nações. É justamente o que nós estamos assistindo agora. É o que Deus está falando com muita clareza. Então, por favor, irmãos, vamos aqui ao ponto que nos interessa. Olha o versículo 3. Vamos novamente. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas a ferida foi curada. Toda a terra, essa é a frase que eu quero para a nossa meditação. Toda a terra se maravilhou após ou seguindo a besta. Essa é a frase que eu preciso. Então, eu tentei simplificar, facilitar. As explicações aqui talvez não ajudaram muito, mas eu acho que agora, se vocês lerem, vocês vão entender. Porque isso aqui é um cenário claro, irmãos, eu não estou forçando o texto. Estou mostrando com muita clareza, porque é o que existe hoje. Se você estuda essas nações em torno ali do Mediterrâneo, você vai ver que são nações que estão em convulsão, seja política, seja social, seja econômica, seja religiosa. Essas nações estão em convulsões. Então, este é o cenário profetizado por Daniel. E escute, quando você estuda as profecias de Daniel, você vai perceber que elas tiveram, sim, um cumprimento. A Babilônia era o reino mundial. Depois veio os Medo-Persas, dominaram o mundo. Depois veio o Império Grego, dominou todo o mundo, numa velocidade muito grande, numa rapidez. Alexandre se estabeleceu sobre todos os reinos do mundo, ele não tinha mais terras para conquistar. Depois veio o Império Romano, e dominou todo o mundo, e nunca houve um império como o Império Romano. É isso que está a mensagem. Isso cumpriu ou não? Cumpriu. A história prova para nós que cumpriu. Não estou aqui nem citando Bíblia, a história prova para nós que esses impérios existiram e eles, de fato, dominaram o mundo. Não é que isso está na Bíblia, glórias a Deus, mas também é história. Por quê? Porque parcialmente a profecia se cumpriu, só que teve um cumprimento parcial. Agora vamos para o cumprimento final. Esse é o ponto. Cumprimento final. E o cumprimento final se dará nos nossos dias. Então diz a Bíblia que toda a terra se maravilhará seguindo a besta. A besta que é o anticristo. É do que nós estamos falando. Só que aqui estamos falando de uma pessoa. Tessalonicenses, nós estamos falando de um espírito. Então o espírito está agindo hoje. Só que eu quero te dizer que o espírito é tão perigoso, é tão devastador como a própria pessoa. Então primeiro o espírito está trabalhando. Assim como o Espírito de Deus, lá em Gênesis capítulo 1 se movia sobre a face das águas, o Espírito do anticristo está se movendo nesse mundo, para perverter a obra de Deus, para que ele tenha uma igreja que vai seguir o anticristo. Vai seguir o anticristo. O retrato desta igreja em Apocalipse é Laodiceia. Porque Laodiceia, esse nome foi dado a uma mulher, Laodice. Se você estudar esta carta de Laodiceia, é a única que recebeu o nome de uma esposa. Tiatira é o nome de uma filha, segundo alguns pensam, mas a única que tinha o nome de uma esposa. Laodiceia, a igreja que vai seguir o anticristo. Essa é uma linha que ela percorre todo o livro de Apocalipse até o capítulo 18. Mas tem uma outra linha fina, que segue do capítulo 3 até o capítulo 22, é a linha de Filadélfia. É a linha daqueles que estão hoje, aqui, seguindo o Cordeiro, aonde quer que ele vá. Então vamos aqui, olhe o ponto curioso, e toda terra se maravilhou seguindo a besta. Permita-me colocar um outro texto, Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Diz assim: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição.
E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Veja a frase: se admirarão, é o mesmo vocábulo. Maravilhou, admirarão, vendo a besta, que era, não é, mas aparecerá. Aqui essa palavra, maravilhou, ou admirarão, a palavra aqui no grego, thaumasso, significa estar perplexo, está tomado de perplexidade, de encantamento. É como que uma pessoa que está seduzida por um encantamento. É uma pessoa que está tomada de perplexidade, é justamente isso, de espanto, de assombro, maravilhado. Meus irmãos, isso aqui você precisa entender de forma negativa, porque é assustador. Você vê multidões e multidões de pessoas seguindo a heresia, uma heresia que afronta a santidade de Deus, uma heresia que afronta o ministério da palavra. Você vê cultos que são profanos, que são blasfemos, que blasfema de Deus, e o povo está adorando, cometendo loucuras, absurdos. Eles chamam isso de culto a Deus, chamam de igreja do Senhor Jesus. Isso é muito triste, irmãos. Só que aqui está dizendo que esse é o modelo de uma igreja anticristo. E é o Espírito dele movendo esses falsos profetas, movendo esses que enganam, que iludem, que promovem ilusões, mentiras, seduzem o povo de Deus a pecar. Como é possível, irmãos? Você vê as pessoas se sentindo bem acomodadas com isso. Fico pensando no nosso Senhor Jesus, vendo o seu Espírito Santo sendo entristecido, no meio de uma geração que está sendo corrompida por esse espírito das trevas. Irmãos, que o Senhor nos mantenha de joelho aos seus pés, que o Senhor conquiste os nossos afetos. Observe isso. Abra sua Bíblia, ainda aqui no capítulo 17, veja o versículo 8. Ele diz assim, Apocalipse 17, 8. A besta que vistes era e já não é, e ela há de subir do abismo, e vai-se para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e que já não é, e que virá. Ela virá, irmãos, mas existe algo que já veio. Algo que já veio. Você vê a frase aqui, a besta que vistes era, e já não é, e ela há de subir, ela vai aparecer, a pessoa dele vai aparecer. Deixe-me dizer algo, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado porque hoje há muito engano que é movido por esse espírito satânico. Eu quero encerrar e quero citar 2 textos. E quero analisar muito cuidado isso para vocês, para que a gente nunca seja enganado, irmãos. Porque tem muitos irmãos enganados. Como eu disse, essa irmã preciosa, ela é citando um homem completamente pervertido, mas porque ele crê em Deus, porque ele fala de Deus, porque ele diz que admira o apóstolo Paulo. E ela seguia ele, ela passava as mensagens dele. Esse é um pequeno exemplo. E quantos outros existem no meio do povo de Deus? Deixe-me colocar 2 textos para a gente terminar. O primeiro está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Você vai ver o que Satanás está fazendo, tanto que é devastador. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Qual é a característica dessa geração, dessa cristandade anticristo que existe no nosso meio hoje? No meio da cristandade de uma maneira geral. Ele vai dizer assim, pois haverá tempo, essa palavra tempo aqui é muito importante no texto.
é a palavra kairos. A palavra kairos, ela fala de um tempo distinto. Porque quando você estuda a palavra tempo no texto original grego do Novo Testamento, você vai encontrar alguns termos. Os mais comuns é aion ou cronos, que é o tempo cronológico. Agora, o sentido mais elevado de tempo para nós, isto é, aquele que deve chamar a nossa atenção, é quando a palavra é kairos, que é o tempo distinto, específico. Esse tempo sempre tem uma conotação profética, e por essa razão nós temos que ser atraídos com muito cuidado. Então, por favor, como é que sabemos que a palavra tempo é kairos, então vamos ler com muito cuidado. Muito cuidado. E diz, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido, isto é, desejo de ouvir mais. Como é possível, irmãos? Vamos estudar cada detalhe desse texto. Olha a palavra aí, suportarão. Diz assim, não suportarão, isto é, não vão tolerar, não vão aceitar a verdadeira doutrina, a doutrina do Calvário, a doutrina do trono de Deus. Eles não vão suportar. Haverá um tempo em que uma geração que se diz cristã, que se diz salva, que se diz amante de Deus, alguns que vão se autoproclamar servos de Deus, igreja de Deus, não suportarão, não aceitarão a sã doutrina. Olha aqui, a ideia aqui é que as pessoas não vão tolerar a verdade, o ensino bíblico. O que elas vão gostar, é isso que estamos vendo hoje, coaches. Coaches. Sabe o que é popular nos nossos dias? Coaches. Eles pregam o evangelho e as pessoas gostam. Sabe por quê? As pessoas se sentem um bebezinho dentro de um berço, e eles colocam como chupeta e fica lá brincando, você é o bonitinho de Deus, meus lindos. Essas coisas nojentas, irmãos, que Satanás vai colocando no coração das pessoas, para quê? Para tornar elas presas vulneráveis, para enganar. Nós estamos no campo de batalha e não num parque de diversão. E as pessoas saem como que com o ego completamente massageado. Você é o melhor de Deus. O melhor de Deus é Cristo. Cristo é o melhor de Deus. Entende? Nós só estamos aqui por causa da infinita misericórdia de Deus. Porque Ele não deu a nós o que nós merecíamos. Porque o que nós merecíamos por justiça era o inferno. O abandono eterno. Mas o seu filho foi abandonado, para que nós não fôssemos abandonados. Isso é misericórdia, isso é graça, isso é amor. Então olhe bem, não suportarão. Aqui é uma rejeição ativa da verdade do Evangelho. Não é apenas uma indiferença. Não é uma pessoa que está indiferente ao Evangelho, ela rejeita o Evangelho. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Ricardo estava comigo num evento que estive compartilhando em uma comunidade. Nós não estávamos convidados para aquela comunidade, nós estávamos convidados num outro evento. Mas aí havia um amigo naquela cidade, e tinha uma folga no domingo pela manhã, ele nos convidou para ir lá. Irmãos, foi a primeira vez que eu preguei o Evangelho para uma igreja. No início, o Ricardo vai lembrar, nos 10 primeiros minutos tinha aplauso, irmãos. Mas no restante, irmãos, tinha repulsa. 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 Porque era uma igreja de bebê. Os lindos de Jesus. Era isso que eles queriam ouvir. Que tragédia, irmãos. Falo para vocês, eu voltei para minha casa, eu fiquei pelo menos uns 5 dias. Eu virava para minha esposa e dizia o quanto eu estava profundamente contristado no meu espírito por causa daquilo. Eu nunca tinha presenciado algo assim. É chocante, irmãos. Chocante. Como é que pode, irmãos? Nosso Senhor está voltando e tem um povo dormindo.
Nosso Senhor está voltando e tem uma igreja dormindo. Existe espíritos enganadores mantendo a igreja presa nessa terra, escondendo dela os valores celestiais, levando essas pessoas a não aceitar o verdadeiro ensino. O ensino que cura, o ensino que guarda, o ensino que vai nos guardar nesta hora final. O ensino que vai nos encorajar a não ter medo de saber quem é o anticristo e nem qual será o seu reino. Se vamos ser ou não vamos ser perseguidos, isso não importa. Se vamos morrer, se não vamos morrer, não importa, porque o que queremos é Cristo. O que nós queremos é Ele. Porque nós somos aqueles, e devemos ser aqueles, que não amam a própria vida. Não suportarão a sã doutrina. O que é sã doutrina? Deixe-me colocar alguns textos aqui para vocês entenderem. Sã doutrina. A palavra sã aqui vem de saúde, vem de cura. Doutrina aqui é a doutrina dos apóstolos. Lembra Atos 2:42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Atos 5:42, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Essa era a doutrina dos apóstolos. Mas olhe para 1 Timóteo 1:10. Paulo vai dizer assim para Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Se opõe à sã doutrina. Lembra lá em 2 Tessalonicenses 2:4, que aquele que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, é o que também se opõe à sã doutrina. Vamos tomar outro texto sobre essa sã doutrina. Aí mesmo, 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 3, ele diz assim, se alguém ensina outra doutrina, essa palavra outra, ou a frase outra doutrina, é o único vocábulo no texto grego, é heterodidascaleu, não é outra doutrina, heterodidascaleu. Sabe o que significa isso aqui? Desvio da verdade. Se alguém se desvia da verdade, assim está no texto, se alguém se desvia da verdade e não concorda com as sãs palavras, estas sãs palavras é a sã doutrina. Qual é o oposto disso? É desviar-se da verdade. Vamos para um outro texto, 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, mantém o padrão das sãs palavras. As sãs palavras é a sã doutrina. Agora, observe aqui, padrão. Que padrão é esse, irmãos? Qual é o padrão que nós temos que pregar? É o padrão daquilo que Cristo ensinou, daquilo que Cristo pregou, que os apóstolos pregaram. Não é hoje esse evangelho coach, é que se gasta 40, 50 minutos falando de Deus sem citar a palavra de Deus, sem argumentar com uma exposição bíblica teológica. Não tem ensino, só tem bajulações, onde o homem esbanja o seu conhecimento e não o conhecimento espiritual. Aqui está, irmãos, o padrão. Agora vamos para o outro texto. O primeiro é esse, 2 Timóteo 4:3. Agora vamos para o segundo. O segundo texto está aqui em Mateus capítulo 7 e o versículo 28. Está assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Essa palavra maravilhadas é uma forma de suavizar o texto original. Mas nós precisamos ir na raiz, irmãos. Nós precisamos ir na raiz dessa palavra, porque o texto original não tem nada de maravilhadas. Não existe, inclusive, essa palavra no texto original. Foi uma infeliz tradução. Então vamos para a palavra aqui. A palavra no texto grego é ek,
ekplesso. Ekplesso. São dois vocábulos. Então, observe bem. Maravilhadas. É formado primeiro de uma preposição que é ek. Ek. Significa fora, ou de dentro para fora. Esse é o sentido dessa palavra ek. De dentro para fora. E plesso é uma pancada. É uma pancada de dentro para fora. Então, o que eles entenderam, os tradutores? Como eles não conseguiram traduzir bem o sentido aqui, eles colocaram assim, maravilhadas, mas não existe. Você sabe muito bem que esse versículo 28 é o final do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus. Começa Mateus capítulo 5, versículo 1, até Mateus capítulo 7, versículo 28. Quando Jesus terminou o Sermão do Monte, as pessoas sentiram como que uma pancada. Uma pancada. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque isso aqui tem a ver com a sã doutrina. A ideia aqui é de um impacto que tira a pessoa do seu estado normal. Tira a pessoa do estado normal. É expulsar a pessoa da sua normalidade. Escute isso. Ekplesso significa expulsar, arrancar a pessoa do estado da sua normalidade. Que a gente chega aqui todo maravilhoso, né? Todo mundo, nossa, está lindo, está bonito, não é verdade? Mas quando termina a reunião, sai todo mundo quebrado. A gente vai para casa, alguns têm dificuldade de dormir. Porque a palavra foi penetrante. Quando Thomas, Ricardo, os demais irmãos terminam de pregar, vocês voltam para casa, transpassados. Não é isso, irmãos? Esta é a palavra, este é o evangelho. É isso que nós precisamos nesse tempo, porque é este evangelho que vai nos guardar. Nós precisamos ir para o refúgio do Senhor. Escute, nós precisamos ir para o refúgio do Senhor. Só no Senhor nós vamos encontrar esse refúgio de vida. Nessa última hora, nesses últimos minutos, segundos que nós estamos vivendo. Escute isso, meus irmãos. É hora de nós entrarmos no refúgio do Senhor. Isso precisa mudar o nosso culto, precisa mudar a nossa vida. Nós precisamos disso agora. Senão perderemos o tempo da visitação do Senhor. Deixa eu terminar com algo muito especial aqui, que está no Salmo 118, versículo 8. Este salmo diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Você sabe que o salmo, por que não dizer, não vou usar o termo teológico, o menor capítulo da Bíblia, embora salmo teologicamente não é chamado de capítulo, mas eu vou falar de maneira geral. Salmo 118, versículo 8, mas deixe bem, escute, você vai perder algo importante, depois você lê aí. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117. E o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. Então, quando você pega esses dois capítulos, existe algo interessante entre eles, que é o Salmo 118. Você sabe o que significa o Salmo 118? O Salmo 118 é o centro da Bíblia. Antes do Salmo 118, existe 594 capítulos. E depois do Salmo 118, existe 594 capítulos. Se você soma 594 mais 594, o que você tem? 1188. Se você pegar 1180.8, vai dar o Salmo 118, versículo 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor. Esse é o centro da Bíblia. É para isso que nós estamos aqui. Para que nós possamos encontrar refúgio no Senhor. E não ficar maravilhado com o que Satanás está fazendo no mundo. Mas ficar maravilhado com o poder da palavra de Deus, que está nos tirando do estado de normalidade para nos levar a uma vida cristã mais ascensional a cada dia. Para que o nosso viver aqui seja uma profunda e íntima conexão com os céus. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Que o Senhor nos guarde nesse tempo. Que o Senhor guarde cada um de nós, que Ele guarde os nossos lares, os nossos casamentos, os nossos filhos.
Porque nós vivemos num momento extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Não há segurança em casa, não há segurança fora de casa, não há segurança em lugar nenhum. Porque esse espírito das trevas, ele está entrando por todos os meios. Esse espírito do engano e da mentira. Satanás usa todas as faces por meio desse espírito maligno do anticristo. E mais ainda, somos o próprio sistema do anticristo. O espírito e o sistema. Mas que nós sejamos guardados nesse grande refúgio que é o nosso Senhor. Que essa comunhão entre os irmãos. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós rogamos a Ti. Pedimos a Tua ajuda nesse momento, Senhor. Nós precisamos que o Senhor, de maneira muito especial, possa continuar abrindo esses textos para nós, levando-nos a meditar não apenas na letra, mas na vida da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Nos guarde debaixo da Tua palavra. Nós precisamos que o Salmo 23 se cumpra na nossa vida. Tu que é o nosso pastor, supremo pastor, nosso bom pastor, o Senhor não nos faltará. Porque o Senhor para nós é uma fonte inesgotável de vida, de pastoreamento, de cuidado. É isso que nós estamos precisando agora. Leva-nos aos pastos verdejantes. Guia-nos pela vereda da justiça. Senhor, mesmo neste mundo que nós estamos vivendo, com tanta hostilidade, com tanta perversidade, por meio desse espírito maligno das trevas, que tem procurado nos atacar, nos seduzir, nos atrair, prepara-nos uma mesa. Prepara-nos uma mesa, diante de todos os nossos adversários, o mundo, a carne e o diabo. Prepara-nos, Senhor. Leva-nos às águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Sabe por quê, Senhor? Porque nós queremos habitar na Tua casa para todos sempre. Ajuda-nos, Senhor. Somos o Teu povo, somos o lugar do Teu prazer, da Tua satisfação. Então nos guarde, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio, nesse tempo de angústia. Tu és o nosso refúgio. Nós estamos guardados no Senhor. E o Senhor diz, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da grande tribulação que virá, para provar os moradores da terra. Aleluias, Tu és o nosso refúgio, Senhor. Toda glória a Ti. Amém.